Você consegue acompanhar as letras das músicas da Adele, mas quando ela tá falando, ela soa como um alienígena pra você? O inglês do Ed Sheeran parece super claro quando você ouve as músicas dele, mas quando ele tá falando, parece que ele tá falando outra língua? Por que é muito mais difícil entender os Beatles quando eles estão cantando do que quando eles estão falando? Nesse vídeo eu vou te contar. Acontece com praticamente todo mundo que já fez aula ou já deu aula de inglês. Na hora lá de ouvir a música, acompanhar a letra, super de boas, claro, todo mundo consegue entender. Mas a hora que você chega em casa, vê uma entrevista com aquela banda, com aquele artista no YouTube, você não consegue entender nada. Não, você não tá sozinho nesse mundo. Isso acontece mesmo. Mas por quê? Especificamente no caso da Adele e dos Beatles, tem um outro fenômeno acontecendo também. É o fato de que muitos artistas ingleses, britânicos, acabam soando americanos ou não britânicos quando eles estão cantando. Isso é uma percepção generalizada de que certos artistas perdem o sotaque quando vão cantar. E, pra gente entender o porquê que isso acontece, eu preciso que você entenda uma outra coisa antes. Até certo ponto, isso se dá justamente pela modalidade canto. Afinal de contas, uma melodia neutraliza a diferença de duração das sílabas. E a diferença na duração das sílabas é justamente um dos aspectos mais importantes que define o sotaque de alguém. Independente de você falar, já pode pôr o pó, ou já pode pôr o pó. Na hora de cantar, se é o que a melodia manda, você canta, já pode pôr o pó. Então, esse é um fator que com certeza influencia, mas não é o único. Pensando nos artistas britânicos que perdem o sotaque quando cantam, a gente tem que ter em mente que muitas vezes o que a gente acha que é o sotaque britânico não é nada mais do que uma versão bem idealizada desse sotaque que não corresponde muito bem à realidade. Se você entrar num dicionário online e clicar no ícone para ouvir a pronúncia, ou se você fez algum curso de inglês na vida, é muito provável que você tenha aprendido que os americanos pronunciam essa palavra aqui como little e os britânicos pronunciariam little. Agora, qual não foi a minha surpresa quando, ouvindo no comentário sobre as Spice Girls, aliás, eu não vou nem falar, ouçam cada uma delas falando essa palavra no sotaque delas. Little Jerry, a little bit more. It's a little bit different. That little. Todas elas são inglesas, e ainda assim, nenhuma delas pronunciou essa palavra Little. da forma como a gente, em tese, esperaria que um britânico falasse. Da próxima vez, então, que você ouviu Ed Sheeran cantando Beautiful em vez de Beautiful, você já sabe que talvez ele não esteja imitando um americano, não. Isso pode ser perfeitamente natural para um britânico também. Existem outras diferenças de sotaque muito mais sutis, mas que talvez sejam até mais confiáveis para dizer de onde uma pessoa é. Por exemplo, roticidade. Roticidade se refere à pronúncia ou não dos R's no final das sílabas. A maioria das variedades do inglês britânico não é rótica, ou seja, a maioria das pessoas não pronuncia o R no final das sílabas. Então uma palavra como car acaba sendo pronunciada car. Para continuar das Spice Girls, porque elas são minhas ídolas e minhas primeiras professoras de inglês da infância, e ninguém vai tirar isso de mim. Repare como elas, nessa música super famosa, não pronunciam os R's. Make it last forever. Forever, em vez de forever. Recapitulando até agora. Um pouco, a melodia neutraliza o sotaque da pessoa. Um pouco, a nossa ideia do que seria um sotaque britânico é idealizada demais e não corresponde à forma como as pessoas realmente falam. Mas, será que isso é tudo? Na verdade, não. Existem sim alguns artistas britânicos que mudam o sotaque na hora que vão cantar, e a Adele é um exemplo disso. Mas não foi sempre assim. No dialeto da Adele, existe um fenômeno que faz com que certas palavras sejam pronunciadas com O, bem aqui, quase como se fosse um bocejo, como em dance, past, lost. Esse fenômeno não acontece no inglês dos Estados Unidos, mas na fala da Adele, sim. Repara como a Adele pronuncia essa palavra numa música do primeiro disco dela. But you'd save the best for last. Agora repara a Adele pronunciando essa mesma palavra numa música do segundo disco. Sometimes it lasts and learns. No primeiro disco da Adele, o jeito que ela canta bate com o jeito que ela fala em 100% dos casos. Já no segundo disco, quando a popularidade da Adele estourou internacionalmente, a coisa mudou quase que totalmente de figura. No segundo e no terceiro discos, a Adele adota em praticamente 100% dos casos a pronúncia americanizada. No caso da Adele, maior popularidade significou maior americanização da pronúncia. Só que no caso dos Beatles foi justamente o contrário. Quando os Beatles começaram, eles eram super influenciados pela música norte-americana. Os ídolos deles eram norte-americanos e eles começaram inclusive gravando
vários covers americanos nos primeiros discos. O dialeto dos Beatles também não é rótico, então os R's no final das sílabas tenderia a não ser pronunciado. Então, essa palavra aqui tenderia a ser pronunciada Heard. Agora, vamos ouvir como Paul McCartney pronuncia isso, lá no comecinho da carreira dos Beatles. No, I never heard them at all. Os Beatles se esforçavam ao máximo para pronunciar os R's de uma forma bem americanizada, bem puxada, bem heard, girl, e por aí vai. Só que conforme a carreira deles foi avançando e eles foram compondo cada vez mais músicas autorais e desenvolvendo um estilo mais próprio, a pronúncia deles também foi mudando. Enquanto nos primeiros discos eles tentam uma pronúncia americanizada quase o tempo todo, nos últimos a coisa vai mudando de figura, até que no último álbum da carreira deles, o Abbey Road, eles adotam o sotaque natural deles. Repara como o Ringo Starr pronuncia essa palavra aqui, de uma forma bem americanizada numa música de 1967. I can't tell you. E repara como, só 2 anos depois, em 1969, a pronúncia dele mudou drasticamente, já muito mais próximo do que a gente esperaria de alguém de Liverpool. We can't be found. Então, gente, afinal de contas, os artistas britânicos perdem o sotaque quando cantam? Sim e não. Soam mais americanizados? Frequentemente sim, mas não necessariamente. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho um pedido para você. Por favor, escreva Submarino Amarelo aqui nos comentários. Eu quero ver quantas pessoas assistem esse vídeo até o final. E me conta aqui nos comentários também, por favor, se existe algum artista que, quando canta, você entende super bem, mas quando fala, você não entende patavinas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse e até a próxima.